Espírito Santo. Amém. O grande Dom Bosco, cantemos as glórias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Em um mundo dividido pelo ódio e polarizado por mentiras. Um mundo onde a violência de todas as formas foi banalizada e muita gente não se choca nem se espanta. Onde as pessoas e grupos constroem muros e bolhas, ao contrário de levantar pontes que aproximam. Nós proclamamos: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Derrubar os muros de ódio que fortalecem as polarizações e construir pontes de diálogo como compromisso de amor. Esse é o convite que nos faz a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que será realizada no período da Quaresma, de 17 de fevereiro a 4 de abril, pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. A Igreja Católica no Brasil convida todos para caminharmos juntos rumo à oração, à amizade social, ao ecumenismo e testemunho da caridade cristã, como nos pede o Papa Francisco. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O Salmo 136. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Continuamos nosso itinerário quaresmal, tempo oportuno para revisitar nossa adesão a Jesus, assumida por meio do batismo. Este 4º domingo da Quaresma é chamado pela Igreja de Domingo da Alegria, pois hoje recordamos que Deus é rico em misericórdia, reconduzindo-nos sempre às fontes da salvação. As leituras deste domingo mostram, de um lado, as tristes consequências do pecado e da infidelidade do povo, e do outro lado, a misericórdia e a fidelidade de Deus, que intervém pacientemente para que voltemos ao seu projeto de vida.
Na primeira leitura, vemos a história da destruição de Jerusalém e do templo, sendo descrita a partir dessa chave de leitura espiritual. Hoje também se faz necessário reconhecermos em nossa sociedade e nossa vida pessoal as consequências das opções e atitudes que nos apartam do projeto de salvação de Deus e violentamente destroem a vida. Entre os motivos de nossa alegria neste domingo da Quaresma está a certeza de que somos salvos pela graça. Paulo lembra-nos que quando damos ênfase aos méritos, existe sempre o risco do orgulho e da arrogância, e podemos ser levados a substituir o agir de Deus pelo agir humano. Esta é uma tentação que encontramos com frequência no mundo, e a partir dela que também surgem as disputas e a concorrência que causam destruição e morte. Precisamos sempre nos lembrar de que Deus nos favorece e nos quer bem, não porque nos comportamos bem, mas por causa do seu imenso amor, por causa da sua abundante misericórdia. No Evangelho deste domingo, Jesus faz menção à serpente erguida no deserto por Moisés, para apresentar a sua paixão. A paixão de Cristo simbolizada pela serpente de bronze é o amor de Deus, que em seu Filho quer a nossa salvação. Jesus será erguido na cruz para que a humanidade seja salva de suas infidelidades e de seus pecados. Ele é o novo e definitivo sinal não apenas da cura, mas de salvação. Ele é aquele que do alto da cruz intercede pelos filhos de Deus e não os condena. Esse sublime gesto de amor provoca-nos a fazer uma opção pelo seu projeto, simbolizado pela luz. É vivendo como Jesus que manifestaremos que estamos unidos a Deus. Assim, a Quaresma vai caminhando, nos proporcionando esse grande zelo à conversão. E junto à campanha da fraternidade, queremos de fato trabalhar pela vida, gritar por ela, construindo a paz, tirando de entre nós quaisquer formas de divisão ou de destruição. Mais uma vez, como gesto concreto da campanha da fraternidade, nossa diocese está trabalhando para a instalação das comissões ou serviços diocesanos para a proteção de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis nas estruturas pastorais da Igreja Católica em nosso Brasil, nas dioceses e congregações religiosas. Essa medida foi solicitada pelo Papa Francisco. Sua carta apostólica em forma de moto próprio, vós sois a luz do mundo. Então, na última quinta-feira, nosso clero, com o bispo diocesano e também a equipe do Núcleo Luz Mundi, nos reunimos online para conversar um pouquinho sobre essas questões de como prevenir, de como zelar pela vida, de como defender a dignidade dos adolescentes, das crianças, de tantas pessoas vulneráveis. Uma prevenção que resguarda a todos, salvaguardando a dignidade da vida. Em breve, nossa diocese dará mais detalhes. E assim, com a palavra de Deus, queremos, neste final de semana, reafirmar com alegria o compromisso pela vida. Neste domingo aparece a cor rosa na liturgia, que aponta para a expectativa da Páscoa. E assim, caminhando para uma vida nova, as alegrias pascais, recobremos também a força de olhar para dentro de nós e ver muito que Deus nos tem concedido. Quantas alegrias, quantas bênçãos nos tem oferecido diariamente para o bem maior de todos. Trabalhemos incansavelmente pela salvação. Contemos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia sobre nós. Aprendamos de Nossa Senhora, Mãe aos pés da cruz, mas que também nos ensina que Deus tem feito grandes maravilhas, grandes coisas em nosso favor, e santo é o seu nome. E agraciados nesse grande apelo à conversão, trabalhando pela vida, sirvamos ao Senhor diariamente com alegria. É tempo de uma boa confissão, de rever os mandamentos da Igreja. É tempo da prática, do jejum, da esmola, da oração, de tantos gestos de caridade que favorecem a edificação do ser humano. E há gestos concretos aí tão perto de nós, no nosso dia a dia, que podemos favorecer um novo tempo, uma nova oportunidade para a nossa humanidade.
Com certeza, Deus quer fazer novas tantas coisas. Quer contar conosco, com a nossa igreja, com o nosso trabalho de cristãos. Assim, possamos dar, sim, contribuindo com a vida e o testemunho do muito que Deus nos tem confiado. Olhe para trás, perceba do Senhor o quanto Ele tem feito por você, por mim, por todos nós. Não nos esqueçamos das obras de Deus na nossa vida e que Ele termine em nós a obra que Ele começou, nos lembra o Salmo 137. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós. Lembrando, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo escreve e repete, de novo eu repito, alegrai-vos no Senhor. Fiquemos com Deus. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O Salmo 136. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Continuamos nosso itinerário quaresmal, tempo oportuno para revisitar nossa adesão a Jesus, assumida por meio do batismo. Este quarto domingo da Quaresma é chamado pela Igreja de Domingo da Alegria, pois hoje recordamos que Deus é rico em misericórdia, reconduzindo-nos sempre às fontes da salvação. As leituras deste domingo mostram, de um lado, as tristes consequências do pecado e da infidelidade do povo, e do outro lado, a misericórdia e a fidelidade de Deus, que intervém pacientemente para que voltemos ao seu projeto de vida. Na primeira leitura, vemos a história da destruição de Jerusalém e do templo, sendo descrita a partir dessa chave de leitura espiritual. Hoje também se faz necessário reconhecermos em nossa sociedade e nossa vida pessoal as consequências das opções e atitudes que nos apartam do projeto de salvação de Deus e violentamente destroem a vida. Entre os motivos de nossa alegria neste domingo da Quaresma está a certeza de que somos salvos pela graça. Paulo lembra-nos que quando damos ênfase aos méritos, existe sempre o risco do orgulho e da arrogância, e podemos ser levados a substituir o agir de Deus pelo agir humano. Esta é uma tentação que encontramos com frequência no mundo, e a partir dela que também surgem as disputas e a concorrência que causam destruição e morte. Precisamos sempre nos lembrar de que Deus nos favorece e nos quer bem, não porque nos comportamos bem, mas por causa do seu imenso amor, por causa da sua abundante misericórdia. No Evangelho deste domingo, Jesus faz menção à serpente erguida no deserto por Moisés, para apresentar a sua paixão. A paixão de Cristo simbolizada pela serpente de bronze é o amor de Deus, que em seu Filho quer a nossa salvação. Jesus será erguido na cruz para que a humanidade seja salva de suas infidelidades e de seus pecados. Ele é o novo e definitivo sinal não apenas da cura, mas de salvação. Ele é aquele que do alto da cruz intercede pelos filhos de Deus e não os condena. Esse sublime gesto de amor provoca-nos a fazer uma opção pelo seu projeto, simbolizado pela luz. É vivendo como Jesus que manifestaremos que estamos unidos a Deus. Assim, a Quaresma vai caminhando, nos proporcionando esse grande zelo à conversão. E junto à campanha da fraternidade, queremos de fato trabalhar pela vida, gritar por ela, construindo a paz, tirando de entre nós quaisquer formas de divisão ou de destruição. Mais uma vez, como gesto concreto da campanha da fraternidade, nossa diocese está trabalhando para a instalação das comissões ou serviços diocesanos para a proteção de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis nas estruturas pastorais da Igreja Católica em nosso Brasil, nas dioceses e congregações religiosas. Essa medida foi solicitada pelo Papa Francisco. Sua carta apostólica em forma de moto próprio, vós sois a luz do mundo. Então, na última quinta-feira, nosso clero
com o bispo diocesano e também a equipe do Núcleo Luz Mundi, nos reunimos online para conversar um pouquinho sobre essas questões de como prevenir, de como zelar pela vida, de como defender a dignidade dos adolescentes, das crianças, de tantas pessoas vulneráveis. Uma prevenção que resguarda a todos, salvaguardando a dignidade da vida. Em breve, nossa diocese dará mais detalhes. E assim, com a palavra de Deus, queremos, neste final de semana, reafirmar com alegria o compromisso pela vida. Neste domingo aparece a cor rosa na liturgia, que aponta para a expectativa da Páscoa. E assim, caminhando para uma vida nova, as alegrias pascais, recobremos também a força de olhar para dentro de nós e ver muito que Deus nos tem concedido. Quantas alegrias, quantas bênçãos nos tem oferecido diariamente para o bem maior de todos. Trabalhemos incansavelmente pela salvação. Contemos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia sobre nós. Aprendamos de Nossa Senhora, Mãe aos pés da cruz, mas que também nos ensina que Deus tem feito grandes maravilhas, grandes coisas em nosso favor, e santo é o seu nome. E agraciados nesse grande apelo à conversão, trabalhando pela vida, sirvamos ao Senhor diariamente com alegria. É tempo de uma boa confissão, de rever os mandamentos da Igreja. É tempo da prática, do jejum, da esmola, da oração, de tantos gestos de caridade que favorecem a edificação do ser humano. E há gestos concretos aí tão perto de nós, no nosso dia a dia, que podemos favorecer um novo tempo, uma nova oportunidade para a nossa humanidade. Com certeza, Deus quer fazer novas tantas coisas. Quer contar conosco, com a nossa igreja, com o nosso trabalho de cristãos. Assim, possamos dar, sim, contribuindo com a vida e o testemunho do muito que Deus nos tem confiado. Olhe para trás, perceba do Senhor o quanto Ele tem feito por você, por mim, por todos nós. Não nos esqueçamos das obras de Deus na nossa vida e que Ele termine em nós a obra que Ele começou, nos lembra o Salmo 137. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós. Lembrando, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo escreve e repete, de novo eu repito, alegrai-vos no Senhor. Fiquemos com Deus. Queridos radioouvintes da Emboabas, do programa A Voz da Paróquia Santuário São João Bosco, devotos de nossos auxiliadores e São João Bosco. Bom dia, com vocês, Padre Silvio. Estamos refletindo sobre o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. O movimento da celebração. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o protagonista principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É Ele mesmo que preside invisivelmente toda a celebração eucarística. É representando o que o bispo ou presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, preside a Assembleia. Toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas e profere oração eucarística. Todos têm parte ativa na celebração, cada um a seu modo, os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão e todo o povo, cujo amém manifesta a participação. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, isto é, do Antigo Testamento, e as memórias dos apóstolos, isto é, as epístolas e os evangelhos. Depois da homilia que exorta a acolher
esta palavra como o que ela é em verdade, palavra de Deus, e pô-la em prática. Venha as intercessões por todos os homens, de acordo com a palavra do apóstolo. Eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos que detêm autoridade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2. A apresentação das oferendas, o ofertório. Trazem-se então ao altar, por vezes em procissão, o pão e o vinho, que serão oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, e ali se tornarão o corpo e sangue de Cristo. Este é o próprio gesto de Cristo na última ceia, tomando o pão e o cálice. Esta oblação só a Igreja a oferece, pura ao Criador, oferecendo-lhe com ação de graças o que provém de sua criação. A apresentação das oferendas ao altar assume o gesto de Melquisedeque e entrega os dons do Criador nas mãos de Cristo. É Ele que, em sacrifício, leva à perfeição todos os intentos humanos de oferecer sacrifícios. Desde o início, os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia seus dons, para repartir com os que estão em necessidade. Este costume da coleta, sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Os que possuem bens em abundância e o que desejam dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe é entregue àqueles que preside. Este socorre os órfãos e viúvas, os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão, se encontram em necessidade, assim como os encarcerados e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele toma sobre si o encargo de todos os necessitados. Caros radioouvintes, que bom participar mais uma vez do enriquecimento da meditação e estudo da Palavra de Deus sobre a Eucaristia. Que Deus abençoe a todos, pela intercessão de Nossa Auxiliadora e São João Bosco. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953.
Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental: pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. San Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Caros amigos ouvintes da Rádio Emboabas, um bom início de tarde para todos vocês. Eu sou o Padre Ricardo e estou aqui para falar para vocês um pouquinho do quarto domingo da Quaresma. Temos algo de especial neste domingo, por ser o quarto da Quaresma. Ele é chamado de Domingo Letare, em latim, ou Domingo da Alegria, em português. Vamos dizer assim, a Igreja interrompe um pouco a tristeza do tempo da Quaresma. A celebração litúrgica deste domingo é marcada pelo tema da luz. No Evangelho de São João deste domingo, no capítulo 3, em versículo 19, diz que a luz veio ao mundo. Nosso Senhor Jesus diz que quem pratica as obras do amor, que são as obras de Jesus, escolhe a luz, ou seja, identifica-se com Deus e dá testemunho de Deus para as outras pessoas.
Por causa do tema da luz, a tradição da igreja neste domingo diz que se pode se substituir a cor roxa, que é muito pesada, para uma cor mais leve, neste caso o rosa. Isso acontece também no terceiro domingo do Advento, chamado de Domingo Gaudete, também traduzido por Domingo da Alegria. Vamos ao Evangelho deste domingo. É o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Neste texto do Evangelho, Jesus conversa com Nicodemos, que era um sacerdote judeu da época, e explica que o Messias tem de ser levantado ao alto. A imagem do levantamento de Jesus refere-se à cruz, porque é do alto da cruz que Jesus alcança toda a sua glória. Podemos nos perguntar: o que é que significa exatamente a cruz de Jesus? Como é que a cruz gera vida definitiva para nós? Jesus, o Filho único de Deus, veio ao mundo para cumprir os planos do Pai em favor dos homens. Para realizar isso, encarnou no ventre da Virgem Maria e se tornou humano como nós. Jesus Cristo assumiu a nossa fragilidade humana, igual a nós em tudo, menos no pecado. Como consequência de uma vida gasta lutando contra as forças das trevas e as forças da morte, que escravizam os homens, Jesus foi preso inocentemente, foi torturado e foi morto numa cruz. Por isso, a cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação, na entrega. A cruz é a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. A cruz nos mostra a grandiosidade do amor de Deus por essa humanidade a quem Ele quer oferecer a salvação. Deus enviou seu Filho único ao encontro dos homens para libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte e dar-lhes a vida eterna. Com Jesus, o Filho único de Deus, que morreu na cruz, os homens aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos irmãos. Tudo isso por amor. Diante dessa oferta de salvação que Deus faz, o homem tem de fazer a sua escolha. Ele aceita ou nega a luz, que é Jesus. Quando o homem aceita a proposta de Jesus e adere a ele, escolhe a vida definitiva. Mas quando o homem prefere continuar escravo de esquemas de egoísmo e de autossuficiência, rejeita a proposta de Jesus e se exclui da salvação. Neste texto, São João define claramente o caminho que todo homem deve seguir para chegar à vida eterna. Trata-se de acreditar em Jesus. Acreditar significa escutar sua palavra, acolher a sua mensagem e os seus valores, segui-lo nesse caminho de amor e de entrega ao Pai e aos irmãos e irmãs. Vamos aderir à proposta de Jesus à luz, que é a luz das nações, e vamos então também lutar para que esse mundo seja melhor?
Que bom, todos nós estamos dispostos a fazer isso. O Papa Francisco decretou o ano de São José. Nosso bispo, Dom José Eudes, nos incentiva a realizarmos uma novena em honra ao santo. Então, no dia 19, iniciaremos o novenário de São José, que acontecerá a cada dia 19 do mês e terminará no dia 19 de novembro. Vamos fazer a novena em nossas famílias também. Temos o domingo do dízimo. Sua contribuição é valiosa. Este próximo domingo, Deus o abençoe pela sua generosidade. Vamos rezar para que essa pandemia acabe logo, está nos deixando todos ansiosos e aflitos. E vamos rezar também para que a vacina chegue o quanto antes para a maioria da população. Muito obrigado por terem me ouvido. Abraços e fiquem com Deus. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.